Para entender por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos, precisamos começar pelo início, a criação de Satanás. Segundo a tradição religiosa, Satanás não era sempre o maligno que conhecemos hoje. Ele foi originalmente criado por Deus como um dos seres celestiais, um anjo perfeito em sua essência. Imaginem isso como a criação de uma obra-prima. Deus moldou Satanás com perfeição, dotando-o de beleza, sabedoria e poder. Ele era um ser celestial radiante, cuja luz e magnificência enchiam os céus. No entanto, apesar de sua perfeição inicial, Satanás fez uma escolha terrível. Ele, que foi criado para servir a Deus e cumprir seu propósito, decidiu rebelar-se contra seu Criador. Essa rebelião não veio de uma falha na criação de Deus, mas sim da liberdade de escolha concedida a todos os seres inteligentes, incluindo os anjos. Portanto, a criação de Satanás como um ser bom e perfeito levanta questões fascinantes sobre livre-arbítrio, responsabilidade e o mistério do mal. Como um ser tão magnífico poderia escolher se voltar contra aquele que o criou? Essa é a primeira peça do quebra-cabeça que nos ajuda a entender por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos. Fiquem conosco para explorar mais a fundo esse intrigante enigma espiritual. Para compreendermos por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos, é essencial explorarmos a queda de Lúcifer, um dos eventos mais significativos na história celestial. Antes de sua queda, Lúcifer era um querubim magnífico, adornado com pedras preciosas e repleto de sabedoria e beleza. Seu nome, que significa portador de luz ou estrela da manhã, refletia sua natureza brilhante e esplendorosa. Lúcifer ocupava uma posição de grande destaque nos céus, sendo um dos querubins associados ao serviço direto a Deus. Sua posição era de honra e respeito entre os seres celestiais, e ele era conhecido por sua perfeição e magnificência. No entanto, o orgulho começou a brotar no coração de Lúcifer. Ele desejava ser igual a Deus, ou até mesmo superá-lo em poder e glória. Esse desejo arrogante de ascender aos céus e assumir o lugar de Deus foi o catalisador de sua queda. A rebelião de Lúcifer foi uma escolha consciente e deliberada. Ele se viu como digno de posição igual ou superior à de Deus, e esse orgulho o levou a desafiar a autoridade divina. A soberba e a ambição consumiram seu coração, levando-o a declarar: "Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías 14:13-14. No entanto, sua rebelião não passou despercebida aos olhos de Deus. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos dos céus, precipitando-se em direção à escuridão e ao exílio eterno. Ele se tornou conhecido como Satanás, o adversário de Deus, e sua queda marcou uma transformação completa de um ser de luz e beleza a um ser associado às trevas e ao mal. A queda de Lúcifer é um lembrete sombrio da perigosidade do orgulho e da ambição desenfreada. Ela nos ensina sobre os perigos da arrogância e da rebelião contra Deus e nos alerta sobre as consequências terríveis que aguardam aqueles que desafiam a autoridade divina. Ao explorarmos a queda de Lúcifer, podemos entender melhor os motivos por trás da decisão de Deus de não perdoar Satanás e os anjos caídos. É um lembrete solene da justiça divina e da seriedade do pecado aos olhos de Deus. Para compreender por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos, precisamos examinar a natureza do pecado irreparável. O pecado cometido por Satanás e seus seguidores não é apenas uma transgressão ordinária, mas uma rebelião consciente e deliberada contra Deus. O pecado irreparável é resultado da livre escolha e pleno conhecimento das consequências. Ao contrário dos seres humanos, que muitas vezes pecam por ignorância ou fraqueza,
Os anjos caídos possuíam plena compreensão de suas ações e suas implicações. Eles escolheram se rebelar contra Deus, mesmo conhecendo a santidade e a soberania divina. A queda de Satanás e dos anjos caídos destaca a natureza do livre-arbítrio concedido por Deus a todas as suas criaturas inteligentes. Essa liberdade de escolha é uma parte essencial da natureza humana e angelical, permitindo que os seres façam escolhas independentes. No entanto, essa liberdade também traz consigo a responsabilidade pelas consequências de tais escolhas. O pecado irreparável é caracterizado pela sua irrevogabilidade. Ao contrário do pecado humano, que pode ser confessado e perdoado mediante o arrependimento genuíno, o pecado dos anjos caídos é visto como uma escolha final e permanente. Eles rejeitaram a graça e a misericórdia de Deus de forma consciente e deliberada, optando por se opor à sua vontade de maneira irreversível. A natureza irreparável do pecado dos anjos caídos reflete a justiça divina e a santidade de Deus. Ele não pode simplesmente ignorar ou perdoar uma rebelião tão grave e consciente contra sua autoridade. Sua justiça exige que haja consequências para a rebelião e a desobediência, e essas consequências são eternas. Ao explorarmos a natureza do pecado irreparável, somos lembrados da importância da liberdade de escolha e da responsabilidade que vem com ela. Também compreendemos melhor a seriedade do pecado aos olhos de Deus e a necessidade da justiça divina para preservar a ordem e a santidade em seu reino celestial. A rebelião de Satanás e dos anjos caídos teve consequências profundas e duradouras, não apenas para eles, mas também para todo o universo celestial e, eventualmente, para a humanidade. Após sua queda dos céus, Satanás e seus seguidores foram lançados em um estado de condenação eterna. Eles foram banidos da presença de Deus e condenados ao sofrimento eterno no lago de fogo, separados da luz e da vida que uma vez desfrutaram. Essa punição não afetou apenas os rebeldes, mas também teve um impacto significativo nos reinos celestiais. A rebelião abalou a ordem e a harmonia do universo, causando divisão e conflito entre os anjos fiéis e os rebeldes. Uma batalha épica ocorreu nos céus, onde os exércitos de Deus lutaram contra as hostes de Satanás, resultando na vitória definitiva do lado divino. Além disso, a rebelião de Satanás lançou uma sombra de trevas sobre a criação, introduzindo o pecado e o mal no mundo. A queda dos anjos caídos teve um impacto direto na humanidade, influenciando a história e trazendo sofrimento e dor para o mundo. No entanto, apesar das consequências devastadoras da rebelião, Deus não permitiu que o mal triunfasse. Ele traçou um plano de redenção que envolvia enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo para reconciliar a humanidade consigo mesma e restaurar a comunhão perdida com Deus. A história da rebelião de Satanás e das consequências que se seguiram nos lembra da seriedade do pecado aos olhos de Deus e da necessidade da justiça divina. Ela também nos aponta para a esperança encontrada em Cristo, que veio para vencer o pecado e a morte e oferecer a todos a oportunidade de salvação e vida eterna. Embora as consequências da rebelião sejam profundas e impactantes, a graça e o amor de Deus são ainda maiores. Ele oferece perdão e redenção a todos aqueles que se voltam para Ele em arrependimento, restaurando o que foi perdido e transformando o mal em bem. Os anjos desempenham um papel significativo na narrativa da criação, sendo criaturas espirituais criadas por Deus para servir e glorificar a Ele. Sua existência é mencionada em várias passagens das Escrituras, e sua participação na obra criativa de Deus é fundamental para entendermos o plano divino. Desde o princípio, os anjos foram designados por Deus para desempenhar diversas funções na criação e na ordem divina.
Eles são descritos como mensageiros de Deus, enviados para comunicar sua vontade aos seres humanos e para executar suas ordens na terra. Além disso, os anjos são retratados como guardiões e protetores, encarregados de zelar pela segurança e bem-estar dos filhos de Deus. Eles são enviados como auxílio e proteção em momentos de perigo e necessidade, intercedendo em favor daqueles que buscam a Deus. Os anjos também são representados como adoradores celestiais, louvando e glorificando a Deus em seu trono celestial. Sua adoração é descrita como contínua e fervorosa, refletindo a santidade e a majestade do Criador. Além disso, os anjos desempenham um papel na execução da justiça divina, servindo como agentes de julgamento e punição quando necessário. Eles são enviados para realizar a vontade de Deus e para garantir que sua justiça seja cumprida na terra e nos céus. Em resumo, os anjos são criaturas poderosas e obedientes, criadas por Deus para desempenhar uma variedade de funções na criação e na ordem divina. Seu papel na obra criativa de Deus é essencial para a compreensão do plano divino e da relação entre o céu e a terra. Os anjos, assim como os seres humanos, foram dotados por Deus com o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas independentes e tomar decisões por si mesmos. Essa dádiva divina de liberdade é uma parte intrínseca da natureza dos anjos e reflete a vontade de Deus de permitir que seus seres criados compartilhem de sua imagem e semelhança, incluindo a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio concedido aos anjos é fundamental para entendermos sua rebelião e queda. Embora criados inicialmente como seres puros e obedientes, os anjos tinham a liberdade de escolher entre permanecer fiéis a Deus ou se rebelar contra Ele. Essa liberdade de escolha tornou possível para alguns anjos, liderados por Lúcifer, optarem por seguir seu próprio orgulho e desejo de independência, em vez de permanecerem submissos à vontade de Deus. A capacidade de escolha dos anjos reflete a generosidade e o amor de Deus ao permitir que suas criaturas desfrutem de uma verdadeira comunhão com Ele, baseada na livre vontade e no amor mútuo. No entanto, essa liberdade também carrega consigo a responsabilidade e as consequências das escolhas feitas. A história do livre-arbítrio dos anjos nos lembra da importância da responsabilidade pessoal e da necessidade de fazer escolhas sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Ela também nos leva a refletir sobre a natureza do bem e do mal e como a liberdade de escolha pode ser tanto uma bênção quanto um desafio para aqueles que a possuem. Embora alguns anjos tenham escolhido se rebelar contra Deus, a maioria permaneceu fiel a Ele, demonstrando sua devoção e obediência através dos tempos. O livre-arbítrio dos anjos continua a ser uma parte fundamental da ordem divina, permitindo-lhes continuar a cumprir seu propósito como mensageiros, protetores e adoradores de Deus. A justiça divina e o perdão são conceitos fundamentais na compreensão da natureza de Deus e de sua relação com suas criaturas. Ambos desempenham papéis cruciais na narrativa da redenção e na manifestação do amor e da misericórdia divinos. A justiça divina refere-se à atribuição imparcial e correta de recompensas e punições de acordo com as ações de cada indivíduo. É um reflexo da perfeição moral de Deus e de sua santidade, garantindo que o bem seja recompensado e o mal seja punido. Ao mesmo tempo, o perdão é um ato de amor e misericórdia, no qual Deus escolhe não punir os pecadores merecedores de condenação, mas oferece a eles reconciliação e restauração através de sua graça. O perdão divino é uma expressão do amor infinito de Deus, que busca restaurar o relacionamento quebrado entre Ele e suas criaturas.
A interação entre a justiça divina e o perdão é uma das questões mais complexas da teologia, pois envolve reconciliar a necessidade de justiça com o desejo de misericórdia de Deus. No entanto, na fé cristã, essa tensão é resolvida na pessoa de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a justiça de Deus ao mesmo tempo em que ofereceu perdão e salvação à humanidade, através de sua morte e ressurreição. A morte de Jesus na cruz é o ponto central da reconciliação entre a justiça divina e o perdão. Ao sacrificar-se pelos pecados da humanidade, Jesus satisfez a exigência da justiça divina, pagando o preço do pecado e oferecendo perdão àqueles que se arrependem e creem nele. O perdão divino não é dado de forma arbitrária ou indiscriminada, mas é oferecido a todos os que reconhecem sua necessidade dele e se voltam para Deus em arrependimento. Através do perdão, os pecadores são reconciliados com Deus e restaurados ao seu amor e comunhão. Portanto, a justiça divina e o perdão não são conceitos opostos, mas complementares, que juntos revelam a plenitude da natureza de Deus. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita e o perdão foi estendido a todos os que creem, demonstrando a infinita sabedoria e amor de Deus em lidar com o pecado e a salvação da humanidade. A redenção é um dos temas mais importantes e profundos da teologia cristã, refletindo o amor e a graça de Deus em restaurar e reconciliar a humanidade consigo mesma. Ela se manifesta através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e é central para a mensagem do Evangelho. A palavra redenção deriva do latim redemptio, que significa resgatar ou comprar de volta. Na teologia cristã, a redenção refere-se ao ato de Deus em salvar a humanidade da escravidão do pecado e da morte, oferecendo-lhes liberdade e vida eterna através da fé em Jesus Cristo. O significado da redenção pode ser entendido em várias dimensões. Libertação do pecado. A redenção envolve a libertação do poder e da culpa do pecado. Por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz, os crentes são perdoados e reconciliados com Deus, sendo libertos da condenação e da escravidão espiritual. Restauração do relacionamento com Deus. A redenção restaura o relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade. Jesus, como o mediador entre Deus e os homens, reconcilia os pecadores com o Pai, permitindo-lhes desfrutar de comunhão e intimidade com Ele. Renovação da natureza humana. A redenção não apenas perdoa os pecados passados, mas também transforma os crentes, tornando-os novas criaturas em Cristo. Essa renovação interior é obra do Espírito Santo, que capacita os crentes a viverem uma vida de santidade e serviço a Deus. Adoção como filhos de Deus. A redenção inclui a adoção dos crentes na família de Deus como filhos e filhas amados. Eles são herdeiros da promessa e co-herdeiros com Cristo, compartilhando de sua glória e participando da herança celestial. Vitória sobre o mal e a morte. A redenção assegura a vitória final sobre o mal e a morte. Por meio da ressurreição de Jesus, os crentes têm a garantia da vida eterna e da esperança da ressurreição dos mortos. Restauração de tudo o que foi perdido. A redenção não se limita apenas à salvação das almas individuais, mas também abrange a restauração de toda a criação. Um dia, Deus renovará os céus e a terra, eliminando o pecado e restaurando a perfeição original de sua criação. Em resumo, o significado da redenção é o da salvação completa e abrangente oferecida por Deus aos pecadores através do sacrifício de Jesus Cristo. Ela oferece perdão, reconciliação, transformação e esperança de uma vida eterna na presença de Deus. A redenção é a expressão máxima do amor e da graça divinos, revelando o coração de Deus para com a humanidade perdida.
A misericórdia divina é uma expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade, demonstrando sua compaixão e perdão mesmo diante do pecado e da rebelião. A oferta de salvação é o meio pelo qual Deus oferece a redenção e a reconciliação aos pecadores, convidando-os a aceitar o presente da vida eterna através da fé em Jesus Cristo. A história da misericórdia divina e da oferta de salvação pode ser contada através de vários elementos. O amor de Deus pela humanidade. Desde o início da criação, Deus tem demonstrado seu amor pela humanidade. Ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, desejando ter comunhão e relacionamento com eles. A queda da humanidade no pecado. No entanto, a humanidade escolheu rebelar-se contra Deus e cair em pecado. Essa queda separou-os de Deus e os colocou sob a condenação do pecado e da morte espiritual. A promessa da redenção. Mesmo diante da rebelião da humanidade, Deus não abandonou seu plano de redenção. Desde os primórdios, Ele prometeu enviar um Salvador para resgatar e salvar os pecadores, a vinda de Jesus Cristo. Essa promessa foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ele veio como o Filho de Deus, vivendo uma vida sem pecado e oferecendo-se como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. O sacrifício na cruz. Na cruz, Jesus carregou o peso dos pecados do mundo e ofereceu sua vida como pagamento pelos pecados da humanidade. Seu sacrifício foi o ato final de amor e misericórdia divina, proporcionando a oferta de salvação a todos os que creem. A ressurreição e a vitória sobre a morte. Após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando sua vitória sobre o pecado e a morte. Sua ressurreição oferece esperança e vida eterna a todos os que o recebem como Salvador e Senhor. A oferta de salvação. A oferta de salvação está disponível a todos os pecadores que reconhecem sua necessidade de redenção e colocam sua fé em Jesus Cristo. Não há mérito humano que possa alcançar a salvação, apenas a graça e misericórdia de Deus, oferecidas livremente através da fé. O chamado ao arrependimento e à fé. Para receber a salvação, os pecadores são chamados ao arrependimento, reconhecendo seus pecados diante de Deus, e à fé, confiando em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A extensão da graça a todos os povos. A oferta de salvação não é exclusiva a um grupo ou nação, mas é estendida a todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, cultural ou social. A misericórdia divina é abundante e acessível a todos. A esperança da vida eterna. A aceitação da oferta de salvação resulta na esperança da vida eterna na presença de Deus. Os crentes podem ter a certeza da salvação e da comunhão eterna com Deus através de Jesus Cristo. Em resumo, a misericórdia divina e a oferta de salvação são a expressão máxima do amor e da graça de Deus pela humanidade. Elas oferecem perdão, reconciliação, esperança e vida eterna a todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A história da sabedoria e soberania de Deus revela seu poder e conhecimentos supremos, mostrando como Ele governa e guia todas as coisas de acordo com seu plano perfeito. Essa narrativa pode ser desdobrada em vários pontos-chave. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra com sua palavra. Ele estabeleceu as leis naturais e os fundamentos do mundo, demonstrando sua sabedoria e poder como Criador. A sabedoria na ordem da natureza. Em sua criação, Deus demonstrou sua sabedoria na organização e funcionamento do universo. Desde as estrelas no céu até os mínimos detalhes da vida na terra, tudo reflete a inteligência e planejamento divinos. A soberania sobre os eventos humanos. Deus governa sobre os assuntos dos homens, dirigindo os destinos das nações e indivíduos de acordo com seu propósito eterno.
Ele levanta e derruba reis, guia o curso da história e realiza seus planos soberanos, mesmo através das ações humanas. A revelação da sabedoria divina nas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, Deus revela sua sabedoria e vontade aos homens. Seus mandamentos, preceitos e ensinamentos são fontes de sabedoria para orientar a vida humana de acordo com seus padrões divinos. A redenção da humanidade através de Cristo. A sabedoria de Deus é manifestada de forma suprema na obra da redenção. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para reconciliar a humanidade consigo mesma, oferecendo salvação e vida eterna através do sacrifício na cruz. A soberania sobre o destino eterno. Deus é soberano sobre o destino eterno de cada indivíduo. Ele conhece os corações dos homens e julga com justiça, concedendo vida eterna aos que creem em Cristo e aceitam sua oferta de salvação, e executando a justiça sobre os que rejeitam seu amor e misericórdia. A manifestação da sabedoria em suas obras. Ao longo da história, Deus tem realizado obras poderosas e maravilhosas que demonstram sua sabedoria e soberania. Desde os milagres registrados na Bíblia até as intervenções divinas na vida dos indivíduos, suas obras revelam seu poder e bondade. A adoração diante da grandeza de Deus. Diante da sabedoria e soberania de Deus, os homens são chamados a adorá-lo e reverenciá-lo. Sua grandeza inspira temor e louvor, levando os corações dos crentes a se curvarem diante dele em humildade e gratidão. Em resumo, a história da sabedoria e soberania de Deus revela seu poder, conhecimento e controle sobre todas as coisas. Ele é o Criador, governante e Salvador, que dirige a história e guia o destino da humanidade de acordo com seus desígnios eternos. A história da sabedoria e soberania de Deus nos leva a uma profunda reflexão sobre nossa própria vida e fé. Nesta conclusão, vamos recapitular os principais pontos abordados e oferecer um convite à reflexão. A grandeza de Deus. Ao longo desta história, testemunhamos a grandeza e majestade de Deus em sua criação, soberania e sabedoria. Ele é o Criador do universo, o governante de todas as coisas e a fonte de toda sabedoria verdadeira. O propósito divino na criação. Deus criou o mundo com um propósito eterno em mente e sua soberania garante que seus planos sejam cumpridos. Ele age de acordo com sua vontade soberana para trazer glória a si mesmo e para o bem daqueles que o amam. O chamado à adoração e submissão. Diante da grandeza de Deus, somos chamados a adorá-lo com reverência e humildade. Reconhecemos sua soberania sobre nossas vidas e nos submetemos à sua vontade, confiando em seu plano perfeito para nós. O convite à busca pela sabedoria divina. A sabedoria de Deus está disponível para aqueles que a buscam diligentemente. Nas Escrituras, encontramos orientação, instrução e sabedoria para vivermos uma vida que honre a Deus em todas as áreas. A promessa da salvação e redenção. Deus, em sua misericórdia, oferece salvação e redenção a todos os que creem em seu Filho, Jesus Cristo. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz, somos perdoados de nossos pecados e reconciliados com Deus, recebendo vida eterna em seu reino. O chamado à ação e reflexão. Esta história nos convida a agir em resposta à sabedoria e soberania de Deus. Devemos examinar nossas vidas à luz de sua verdade, buscando viver de acordo com seus princípios e compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com o mundo ao nosso redor. O convite à confiança e esperança. Por fim, somos convidados a confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias e a esperar nele com paciência e fé. Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar em cada passo de nossa jornada. Que esta história nos inspire a vivermos vidas de adoração, sabedoria e confiança em Deus,
reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas e permitindo que Ele nos guie em cada aspecto de nossas vidas. Que possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos e experimentar a plenitude de sua graça e amor em nossas vidas.